Saudações Cruz Maltina, salve rapaziada, vamos falar do meu, do seu, do nosso Vascão da Gama. Vasco 2-1 no Audax italiano, uma vitória boa, uma vitória importante. Assim, a gente sempre espera que a gente consiga vencer esses times assim que são um pouco abaixo tecnicamente, mas de forma mais tranquila. Só que ontem não foi tão tranquilo assim, principalmente com a falha bizarra que ocorreu da defesa no primeiro tempo. Vão querer culpar só o Fusato ou querer culpar só o Saldívio, mas ali para mim a culpa foi, claro, a maior pode ter sido do Fusato, mas a culpa foi dos dois por uma falha de comunicação. Mas o Fusato foi bizarro, porque é uma bola que ele poderia ter se jogado, poderia ter dado um carrinho, poderia ter tentado feito alguma coisa. E ali o Vasco no primeiro tempo foi aquela tônica, dele jogar um primeiro tempo ok e no segundo decidir. E importante que isso aconteceu também, porque era uma vitória que a gente precisava muito. Porque no primeiro tempo o Vasco dominou as ações, sofreu algumas vezes, mas o Daniel Fusato até fez umas boas defesas, porque ele saiu cara a cara com os atacantes do Audax. E no segundo tempo o Vasco, em vez de ser só ok, ele foi decisivo. Quando houve o pênalti, o Spinelli guardou, o Matheus França também guardou o gol dele. E foi uma vitória importantíssima, porque a gente ainda vai enfrentar, a gente ainda vai para a quinta rodada, podendo disputar ainda a liderança do grupo. E essa liderança é muito importante, porque através dela a gente pode se classificar de forma direta para as oitavas de final, para não precisar passar com sufoco de estar em repescagem, que é uma coisa que tem na Sul-Americana agora e que a gente passou ano passado e eu não gosto. Eu prefiro que a gente passe direto para as oitavas. Assim, o time era um time misto, mas era um bom time. Gostei muito da atuação do Nuno, do próprio Spinelli guardando. Eu torço que ele seja mais goleador ainda, por mais que seja difícil, porque chegam poucas bolas realmente boas para ele, mas que ele possa ser mais decisivo cada dia mais no nosso Vascão. Gostei da atuação do Marino, apesar de que o Marino ele tenha muita decisão ainda tomada errada, principalmente na reta final do campo. Ele é um cara que conduz bem a bola, dribla bem, tem uma boa visão, sabe fazer um dois muito bem com seus companheiros, às vezes seus companheiros que não devolvem a bola para ele, mas ele é um cara que realmente essa paciência eu acho que talvez vá valer a pena da gente ter com ele, e a gente vê que ele pode entregar mais ao grupo, pode colaborar muito para o nosso grupo. O PH tentou mais do que o costume, agora ele parece que voltou um pouco a coragem que ele tinha no passado, e eu gostei disso. Lucas Freitas, um zagueiro bom, seguro nessa partida. Vamos ver como vai ser mais adiante. É um zagueiro que eu gosto porque ele sai da zona de conforto dele, ele vai até o meio do campo, passa a bola, entrega a bola no pé do volante, entrega a bola no pé do meia, tenta fazer aquele passe entre linhas. Então, isso é um ponto importante. Tem suas falhas, pode ter, mas ontem fez uma partida boa e segura. O Fusato, apesar da falha terrível e bizarra que ele teve boas defesas, como eu já falei. Saiu cara a cara com os atacantes do Olímpia e conseguiu fazer uma belas defesas que isso fez o Vasco se segurar no placar. E é isso, a tônica de jogar o primeiro tempo ok, o segundo tempo ser efetivo, teve chance para todos, o Renato fala isso. A arbitragem, não tem o que falar, a arbitragem sim, mais ou menos, para ruim, a arbitragem da Conmebol é esse nível. Gostei muito do técnico interino, porque quando o Vasco estava meio que acomodado, buscando no máximo um empate, o técnico continuou pegando no pé, fez as mudanças táticas, técnica, fez a substituição que precisava. Gostei de ter dado cada vez mais oportunidade para a base. O próprio Avelar ontem entrou, jogou bem. O Zuccarello, pouco minuto que teve, as primeiras jogadas que ele fez, ele já passou de 1, 2, 3 marcadores do Audax e caiu de cara pro gol, bateu de esquerda. E é isso, cara, é isso que a gente espera da base e eu fico muito feliz com essa oportunidade que eles têm. Aí, bom, é isso. A gente vai enfrentar o Olímpia, se não me engano, lá pro dia 20, brigando ainda por essa liderança do grupo. E eu acredito que a gente vai conseguir lá na casa do Olímpia sagrar essa classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora o Vasco vai enfrentar domingo o Atlético Paranaense. E, se eu não me engano, acho que daqui 2 ou 3 rodadas a gente vai jogar pela Copa do Brasil o jogo de volta com o Paysandu. Mas é isso, agora a gente vai poder dar uma respirada, poder focar bastante no brasileiro, daqui uns dias na Copa do Brasil também.
E é isso, estou feliz com a vitória. Vamos aproveitar. O time vai ter 2 dias de descanso. Hoje é quinta, sexta, 3 dias sábado e só joga no domingo. Então tem bons dias para poder treinar, recuperar e jogar bem no domingo para a gente buscar a vitória em casa. E é isso. Feliz com a vitória. Vamos esperar o jogo de domingo. Saudações Cruz Maltinas e obrigado por quem ficou até aqui.